eu sou a Verônica, essa é a Biblioteca da V e hoje a gente vai falar sobre Novembro de 63, de Stephen King. É o segundo livro dele que eu leio, o primeiro foi sobre a Redoma. Esse livro, ele vai falar, primeiro vamos lembrar que ele vai falar sobre viagem no tempo, porém, ele não tem nada de ficção científica. Inclusive, se você procura ficção científica, você vai se desapontar, porque esse livro não é sobre isso. E se você não gosta de ficção científica, do gênero, ou coisas surreais e fantasiosas, você ainda assim pode gostar desse livro. Porque a viagem no tempo é um pretexto que Stephen King usa para contar a história que ele quer. Que é a do Jake Epping. O Jake, ele é um professor, ele dá aula para uma espécie de alfabetização de adultos ou ensino médio para adultos, é uma espécie de supletivo. E no início do livro ele fica chocado com uma redação que ele corrige do zelador da própria escola onde ele dá aula. Isso posto, nós vamos conhecer o Al. O Al, ele é um conhecido do Jake, ele não é um amigo muito chegado. Ele, na verdade, ele é dono do trailer de lanche onde o Jake vai com mais frequência. E o Al tá com um problema, ele acha que o Jake é a pessoa para resolver. Ele vai pegar o Jake meio que a laço, por acaso. O Jake aparece no dia que o trailer tá vazio. E o Al resolve contar pra ele um segredo. O Al conta pro Jake que ele descobriu nos fundos do trailer dele, por acaso, uma fenda no tempo, que ele chama de toca de coelho. Eu não vou dar detalhes de como isso acontece, de como funciona, isso tudo tá, apesar de que tá bem no início do livro, não seria nenhuma revelação muito grande, eu vou acabar estendendo demais aqui. O fato é que ele mostra pro Jake, prova que tem essa fenda no tempo, que o Jake pode voltar no tempo, e o Al já fez isso várias vezes. E essa toca de coelho leva as pessoas de volta para 1958. A história se passa em 2011 e o Al quer que o Jake volte no tempo para impedir nada mais nada menos do que o assassinato de John Kennedy. E ele vai mostrar todos os argumentos que ele tem que fazem com que ele acredite que isso vai resolver muitas coisas na história do mundo. Com alguma dificuldade, o Al acaba convencendo o Jake a fazer isso, senão não tinha história. E o Jake vai voltar no tempo, sim. E um dos argumentos, uma das coisas que fazem com que ele concorde, é de tentar impedir um outro acontecimento, que foi o que aconteceu, o que o zelador contou na redação dele. Por que o Jake tem que ir para o passado e tem que ficar lá por esses 5 anos? Não é só porque você chega em 58 e tem que esperar até 63. Para ele impedir esse assassinato, ele tem que ter certeza de quem foi que o cometeu. Coisa que não se tem certeza na história, de que foi realmente aquela pessoa que atirou, de que ele estava agindo sozinho, que não tinha nenhuma outra conspiração envolvida nisso. Porque se houvesse alguma conspiração, não adiantava limitar uma pessoa que deu o tiro, porque outra pessoa entraria no lugar. Então ele tem que esperar até o momento derradeiro para conseguir impedir e saber que ele está realmente impedindo e não adiando ou mudando um pouquinho a hora e o local em que esse atentado iria ocorrer. Então ele realmente precisa esperar até a data correta e ele não tem uma outra alternativa. Além disso, ele vai ter que viver no passado, ele vai ter que arrumar um emprego, ele vai ter que disfarçar, fingir que é uma pessoa comum, uma pessoa daquela época. Então existem várias nuances e vários acontecimentos envolvendo isso daí. O disfarce de você viver no passado e uma vida dupla que ele vai ter que viver, porque ele vai ter que investigar toda a questão do Kennedy para saber quem fez, quem não fez, como foi, como não foi, faço, não faço, impeço quem. Então ele vai ter que investigar isso daí, mas ao mesmo tempo ele vai ter que arranjar um emprego, ele vai ter que viver uma vida mais ou menos normal, levantando o mínimo de suspeita possível. Então ele vai ficar 5 anos um pouco se equilibrando nessa vida dupla aí. E acontece muita coisa nessa vida dupla aí, tanto do lado da investigação quanto do lado da vida dita normal dele. Vai ter muitas situações, uma das coisas que eu amei esse livro, o Jake ele é muito normal, mas ele não é aquele normal do tipo certinho. Ele é normal no sentido de que você pode conhecer um monte de Jake na sua vida como eu posso conhecer.
Ele não é heróico, mas ele também não é covarde. Ele não é um idiota, mas ele também não é nenhum gênio. Ele acerta muitas vezes, mas ele também faz cada burrada que dá vontade de você sacudir ele e falar: seu idiota, por que você tá fazendo isso? E de novo, já deu errado da primeira vez, por que você vai arriscar outra vez? Então ele é como a gente às vezes faz muita coisa certa e a gente também dá cada mancada. Então ele é muito comum nesse sentido. E é isso que o Stephen King aparentemente gosta de fazer. Ele pega uma pessoa comum e coloca numa situação completamente inusitada, completamente surreal, e que a pessoa tem que se virar e tem que lidar com aquilo dali. E aí você vendo o Jake lidar, ele lida de um jeito, como eu falei, bem realista, no sentido de que ele vai ter algumas sacadas boas, algumas ideias legais, mas ele vai meter o pé pelas mãos várias vezes. Então tem vezes que você tem raiva dele, mas tem vezes que você adora o personagem. Você se encanta com ele, que tem um romance aqui na parte dele, a vida normal dele, né? Será que dá pra chamar assim? Ele vai conhecer uma mulher e tal. E é muito legal o romance. É fofo, é terno, mas é tão real, é tão palpável. Não é aquela coisa bobinha, sabe? Que você acha que vai sempre dar tudo certo no futuro e você fica iludido com aquilo. Não, é uma coisa que os dois têm consciência das possibilidades, mas é difícil de explicar. É um romance lindo que eu adorei. Eu não esperava isso desse livro, ter essa coisa desse romance aí no meio também, e tão bem construído. Eu adorei o jeito que o Stephen King construiu as duas vidas que o Jake leva, por assim dizer. Então esse livro é contando essa vida dele nesse tempo aí. E eu amei esse livro, eu coloquei ele no meu top 10 do ano passado. Esse é, né, o segundo livro do Stephen King que eu leio. O primeiro foi Sob a Redoma. Eu custei muito a pegar livros de Stephen King para ler, porque o que eu sabia dele é que ele era um ótimo escritor de terror. E eu não gosto de terror, eu sou medrosa. Tô admitindo, eu sou medrosa, então eu não gosto nem de filmes de terror e nem de livros de terror. Então eu custei muito a pegar livros de Stephen King para ler. Quando foi lançado Sob a Redoma, eu fiquei sabendo que era um ótimo livro, eu fiquei lendo várias opiniões e que ele não era de terror. Então eu comprei, foi o primeiro livro dele que eu li, eu devorei, eu amei o livro. E antes de ler esse aqui, eu tava conversando sobre o final de Sob a Redoma com o meu namorado. Ele leu mais livros de Stephen King que eu. E eu tava conversando justamente que eu não tinha decidido se eu tinha gostado do final de Sob a Redoma ou não. Mas que no final isso não importava, porque independente de eu ter gostado do final ou não, eu tinha me deliciado com o livro, eu tinha gostado demais de toda a leitura. E aí ele me contou que o Stephen King tem fama de não saber terminar livro. Mas também ele me disse uma outra coisa que eu acho muito interessante. O Stephen King, ele escreve há muito tempo. Se até hoje ele não, entre aspas, aprendeu a fazer final de livro, talvez não é que ele não aprendeu, ele simplesmente escreve o final dele desse jeito e dane-se, sabe? É isso sim que ele gosta de fazer e ponto. Eu achei que isso faz muito sentido, principalmente depois de terminar esse daqui, porque quando eu fui para a reunião que eu ia discutir esse livro, eu não tinha conseguido terminá-lo totalmente. Faltava pouco, faltava isso aqui mais ou menos, pouca coisa, mas algumas coisas muito importantes do fechamento da trama eu não sabia ainda. Mas eu fui para a reunião e quando eu fui falar desse livro, eu tive plena segurança de dizer que eu tinha adorado, independente do final que ele fosse dar para a explicação da viagem no tempo ou para outra questão que ele também precisava concluir aqui. Eu cheguei à conclusão de que eu tinha adorado o livro independente do final. E que fantástico que é você viver isso, você ter essa certeza de que você gostou do livro, ou seja lá o que for, independente do final. Você não depender do final do livro. É lógico que vai ter finais que vão arruinar o livro que você leu,
e vai ter o contrário, que parece que o final meio que salva o livro. Mas é muito gostoso você não ficar preso a isso, você ter uma experiência gostosa em todas as páginas do livro, independente de como a história acaba. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, curte lá, se inscreve no canal, deixe seu comentário, sua sugestão e até a próxima.